Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós uma vez mais com alegria renovada para o estudo de obras póstumas, e estamos estudando o capítulo Os Desertores. Kardec nos traz aqui esse capítulo falando a respeito dos desertores. Desertores de quê? Desertores do movimento espírita, naquela época nascente ainda, né? Então o espiritismo nasceu, surgiu então o movimento espírita, e é bom, inclusive, que nós separemos as coisas. O movimento espírita não é o espiritismo. O espiritismo é o espiritismo. O movimento espírita pode ou não estar de acordo com o espiritismo. E para nós verificarmos isso, vamos pegar o que prega determinado grupo ou pessoa, né, a respeito de qualquer que seja o assunto, e vamos comparar com o que diz Allan Kardec. Se estiver contrário ao que diz Allan Kardec, nós devemos ter cuidado. Pode ser que haja algo que Kardec tenha dito e que hoje a gente entende de outra forma. Pode ser? Pode. Eu não conheço nada, mas pode ser, pode acontecer. Às vezes alguns conceitos são muito próprios da época, da cultura daquele local, mas temos que entender o seguinte: é a cultura na época, a cultura daquele local, de Paris do século XIX, é que tem que ser levada em consideração. E não o Paris de hoje, por exemplo. Não tem nada a ver a Paris de hoje com a Paris do século XIX, da segunda metade do século XIX. Então nós temos sim que ter esse cuidado de entender exatamente o pensamento. E hoje, então, podemos ter um pensamento um tanto quanto diferente daquele que existia naquela época em Paris, na segunda metade do século XIX. Mas só que muitas vezes os conceitos que são expostos, e tem até livros aí com conceitos totalmente equivocados com relação à doutrina espírita, é o que eu falo. Você pode ter o pensamento que você tiver, você pode acreditar no que você quiser, naquilo que você se sentir bem. Agora, chegar dentro de um centro espírita e falar isso aqui é espiritismo, e não é, e é contrário àquilo que Kardec colocava lá no século XIX, no início da codificação. Hoje chegar num centro espírita e falar assim, olha, fora do espiritismo não há salvação, está totalmente contrário com aquilo que Kardec pregava, porque é fora da caridade não há salvação. E que salvação é essa? Salvação de nós conosco mesmo, a salvação íntima. É aquele momento em que nós deixamos de ser escravos dos nossos vícios, paixões, das nossas ideias negativas, e passamos a viver aquele reino dos céus que Jesus prega para nós, que está dentro de nós, ele não está fora. O reino de Deus não vem com aparatos exteriores, já disse Jesus, é íntimo. E aí as pessoas ficam pensando assim, quando eu desencarnar eu vou para o nosso lar. Quem disse? Quando eu desencarnar eu vou para a Alvorada Nova ou outras colônias mais elevadas. Eu vou continuar da mesma forma que eu estou, porque assim como eu vivo, assim estarei quando eu desencarnar. Como eu vivo encarnado, assim estarei quando eu desencarnar. Eu não vou dar pulos, não vou dar saltos. A evolução não dá saltos. Não é porque eu desencarno que eu vou virar santo, por exemplo. Não. Vou continuar tendo os vícios, as paixões que eu não venci, eu vou continuar tendo na espiritualidade. E aí eu vou me aliar com aqueles com quem eu tenho sintonia. Então é por isso que nós
temos que fazer essa diferenciação. Doutrina espírita é uma coisa, movimento espírita é outra coisa. O centro espírita pode ou não ser realmente espírita. Aquela pessoa que se diz espírita pode ou não ser verdadeiramente espírita. Vamos repetir aquilo que Kardec coloca ou traça como perfil do verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar as suas más tendências. E aí a gente bate o martelo, porque não tem mais o que falar. Se nós formos a uma árvore e ela estiver com maus frutos, com frutos ruins, com frutos venenosos, pode ter certeza que aquela árvore não é boa. É o que diz Jesus. Se vocês não concordam, vão discutir com Jesus. Não é? O Clever tá até rindo ali por dentro, né? Vamos discutir com Jesus lá, né, Clever? Não concorda, né? Jesus falou, a árvore boa só dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Não tem o que fazer. Se nós nos achamos árvores más, vamos trabalhar para sermos árvores boas. Isso sim, sermos verdadeiros espíritas. Não é? Temos que fazer a coisa certa. Então vamos dar continuidade aqui à leitura do texto do capítulo Os Desertores, de Obras Póstumas. Diz Kardec: sem dúvida, podem os que assim procedem ser crentes, mas sem contestação crentes egoístas. Ele está falando daqueles... Ele falou dos espíritas. No programa passado nós estudamos isso. Dos espíritas, como eles chamam aqui, os espíritas de contrabando, né? São aqueles espíritas que se dizem espíritas, mas eles não permitem que a doutrina espírita penetre na vida deles, no coração deles, e sim estão ali para se aproveitar de alguma coisa. Esses são os espíritas de contrabando. Os espíritas propriamente ditos, que Kardec fala, tem ainda muita coisa a ser resolvida. Ambição frustrada, uma ferida no amor próprio, uma prova difícil, por aí vai, né? E aí Kardec então está falando a respeito desses últimos. Podem os que assim procedem ser crentes, mas sem contestação crentes egoístas, nos quais a fé não ateou o fogo sagrado do devotamento e da abnegação. Às suas almas custa o desprenderem-se da matéria. Fazem nominalmente número, porém não há contar com eles. Fazem número, tem um número ali, mas você não pode contar, porque as pessoas, infelizmente, se permitem ainda ser muito egoístas, muito... a vida deles é que importa. Olha, eu estou aqui sofrendo, eu quero ser atendido. E aí esquecem que tem uma multidão de pessoas sofrendo muito mais do que essa pessoa do lado de fora lá. Tem muita gente sofrendo. E se eu estou dentro de um centro espírita, podendo ajudar e não ajudo, eu estou sendo um peso, ao invés de ser um servidor. É bom que a gente, perceba isso. E essa reflexão tem que ser íntima. Tem que ser dentro de nós. Cada um de nós tem que fazer essa reflexão. Será que eu estou ajudando o centro espírita ou estou sendo um peso? Aquela pessoa que vai no centro espírita e sempre está reclamando da vida. Eu converso bastante com a minha esposa, que nós conhecemos pessoas que reclamam o tempo todo, e aí não estou falando aqui de espíritas, mas de pessoas de uma maneira geral. O tempo todo reclamam. E a gente percebe que a vida da pessoa é uma vida, assim, sabe, até materialmente falando mesmo, não é uma vida boa. A pessoa pode ter dinheiro, mas está cheio de problema. Aparece um monte o telhado começa a vazar, o carro dá problema, o ar-condicionado tem que consertar, toda hora alguém aparece doente, o cachorro está com uma doença séria, tem que gastar dinheiro no veterinário e por aí vai. Por quê? Nós somos eminentemente pensamento. Nós pensamos. Kardec fala aqui nesta obra, Obras Póstumas, né? Ele fala que o atributo essencial do espírito é o pensamento. Ou seja, sem o pensamento não existe espírito. Então nós pensamos. Quando nós pensamos, nós irradiamos uma força. E essa força, se for
positiva, essa força é sempre uma força de atração, vejamos. Uma força de atração. Se esse pensamento, se essa força for positiva, ela atrai o quê? Coisas positivas. E se essa força for negativa? Reclamação, pessimismo e etc e tal. O que acontece? Eu vou atrair o que para mim? Nenhuma pessoa bem-sucedida, vamos pensar na parte material aqui. Nenhuma pessoa bem-sucedida materialmente chegou a esse sucesso material. Eu estou aqui tirando aqueles que se utilizam de crimes, etc. Não, eu estou falando da pessoa que realmente galgou os degraus do sucesso financeiro, né, do sucesso, enfim, material, e chegou lá e conseguiu ter sucesso. Essa pessoa aí, o pensamento dela, pode ter certeza, é um pensamento sempre positivo. Então atraiu para ela as coisas positivas. E é assim mesmo, lei de atração, volto a afirmar. E essa lei de atração é o tempo todo. Se nós vivemos reclamando o tempo todo, achando que tudo está ruim, se está frio porque está frio, se está calor porque está calor, se eu ganho pouco, eu preciso trabalhar mais para ganhar mais e as dívidas vão crescer, e eu falo, nossa, antigamente eu não tinha essas dívidas todas, mas agora eu tenho. Que coisa, né? Fica reclamando o tempo todo. É assim que nós procedemos, infelizmente. Mas, meus queridos amigos e irmãos, lembrando que este programa é o Luz na Penumbra. Agora estamos com o estudo de obras póstumas. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, estudo de obras póstumas. E a reprise, às 3 horas da manhã de quinta, né? Passou da meia-noite, hoje... Quinta-feira, 0 horas, já é quinta-feira, 3 horas da manhã tem a reprise, 6 horas da manhã tem outra reprise. Tá ok? Então, o nosso programa hoje, nós estamos estudando, dando continuidade ao estudo do capítulo Os Desertores. E continua então Kardec, eu vou repetir aqui o texto. Sem desprezarem, além dos limites do razoável, os interesses materiais, estes são para eles o acessório e não o principal. Não consideram a vida terrena senão como travessia mais ou menos penosa. Estão certos de que do emprego útil ou inútil que lhe derem depende o futuro. Têm por mesquinhos os gozos que ela proporciona em face do objetivo esplêndido que entrevém no além. Meus irmãos, a gente vai passando e vai olhando e vai percebendo que nós ainda temos muita coisa disso dentro de nós, né? É como Kardec está colocando aqui. Continua, não se intimidam com os obstáculos. Quando nós realmente estamos firmes, né? Não nos intimidamos com os obstáculos. E nós não devemos nos intimidar com os obstáculos. Nós devemos estarmos realmente firmes no propósito de continuarmos a caminhada para que nós não esmoreçamos. Nós não devemos esmorecer. Quando nós esmorecemos, quando nós ficamos ali, né, na tristeza, como eu falei da lei de atração, né? A lei de atração é aquilo, eu vou atrair o que eu tiver pensando, não tem jeito, vou atrair o que eu tiver pensando, não vou atrair coisas que eu não pensei. Eu penso em coisa ruim e atraio coisa boa, não, negativo. Então, terminando esse parágrafo aqui, Kardec diz: veem nas vicissitudes e decepções provas que não lhes causam desânimo, porque sabem que o repouso será o prêmio do trabalho. Daí vem que não se verificam entre eles deserções nem falências. É claro que ele aqui está falando a respeito daqueles que são firmes. Não está falando do João, está falando de outras pessoas que são firmes, né? Que vêm as tempestades, vêm as coisas ruins e essas pessoas não se abalam. Elas dizem assim: não, isso aqui faz parte do processo, eu tenho que continuar, eu não posso esmorecer, né? Como dissemos agora há pouco.
Então as pessoas vão continuar trabalhando, vão continuar lutando, independente do que aconteça, independente do tempo que faz lá fora. O que importa é o tempo que faz dentro de nós, meus irmãos. Continua Kardec, então. Por isso mesmo, os bons espíritos protegem manifestamente os que lutam com coragem e perseverança, aqueles cujo devotamento é sincero e sem ideias pré-concebidas. Ajudam-nos a vencer os obstáculos e suavizam as provas que não possam evitar-lhes, ao passo que, não menos manifestamente, abandonam os que se afastam deles e sacrificam a causa da verdade às suas ambições pessoais. Deveremos incluir também, entre os desertores do Espiritismo, os que se retiram porque a nossa maneira de ver não lhes satisfaz. Os que, por acharem muito lento ou muito rápido o nosso método, pretendem alcançar mais depressa e em melhores condições a meta a que visamos. Certamente que não. Se tem por guia a sinceridade e o desejo de propagar a verdade, sim. Se seus esforços tendem unicamente a se porem eles em evidência e a chamar sobre si a atenção pública para a satisfação do amor próprio e de interesses pessoais. É o que nós falamos aqui o tempo todo nesse programa, né? A gente precisa trabalhar o nosso íntimo. O reino de Deus, repetindo, está dentro de nós. Então eu vou buscar fora de mim o quê? Apenas exemplos do que fazer e do que não fazer. Existem vários exemplos. E o maior deles está respondido na questão 625 do Livro dos Espíritos. O nosso guia e nosso modelo é Jesus. Se eu busco sempre olhar para Jesus e aquela pergunta que a minha amiga e irmã Olímpia de Souza Brandão faz, né? Coloca lá, tinha a frase quando ela estava nativa lá no trabalhando, na mesa dela tinha a frase e tinha na geladeira dela também, ali fixo, né? Em meus passos, o que faria Jesus? Quer dizer, se Jesus estivesse vivendo o momento que eu estou vivendo, o que é que ele faria? Qual seria a atitude dele? Temos que pensar, porque ele é o nosso guia, o nosso modelo. Senão, nós vamos estar buscando aí, né, correndo em círculos. E a gente não pode correr em círculos, senão a gente não chega a lugar nenhum. Nós temos que seguir para a meta. A meta é ser perfeitos. Essa é a meta, sermos perfeitos. Para sermos perfeitos, temos que trabalhar dentro de nós todas essas questiúnculas. Não podemos usar os microfones da Rádio Rio de Janeiro para promoção de nós mesmos, promoção pessoal. Gente, somos 8 diretores na rádio e todos nós, todos os 8, voluntários. Ou seja, me lembro de uma pessoa que uma vez perguntou assim: quanto é que você ganha lá? Eu disse: não, eu contribuo. O estatuto é assim, lá no Caminho do Senhor é assim. Né? O estatuto é esse. Você quer ser diretor? Beleza, vai pagar. É assim tem que ser. Receber negativo. Nós recebemos sim. Só que o que nós recebemos é intangível. Não dá para tocar, não dá para ver. Né? É duro. É duro. Digo a vocês, por vezes dá vontade de falar, né? Tiro meu chapéu, dou aí para você, entrego, jogo a minha toalha. Às vezes é difícil, mas, gente, o carinho que a gente recebe dos ouvintes é maravilhoso. E é esse o nosso pagamento maior. O pagamento de saber que a gente ajudou alguém. Que alguém, ao longo desses anos, eu estou aqui na rádio desde 95, ao longo desses anos, a gente recebeu um monte de mensagem de gente, por exemplo, que ia se suicidar. E passando ali, né, no dial, eu estava lá deprimida, a pessoa e tal, passando ali no dial, no AM, por coincidência, ao acaso, entre aspas, sintonizou a Rádio Rio de Janeiro. Estava passando um programa ali que a pessoa começou a ouvir, começou a responder as perguntas dela. Começou a dizer para aquela pessoa que, olha, você está pensando em suicídio, mas isso vai resolver?
Não vai resolver. Pelo contrário, agrava a tua situação. Porque você é um espírito. Você não é esse corpo físico, você é um espírito. E ao cometer o autoassassinato, você está perturbando a lei divina em você. E o que vai acontecer? Você vai sofrer. Quando nós não fazemos aquilo que devemos, nós sofremos. Quando nós saímos da reta ali da lei de Deus, das coisas que Deus traçou para nós, daquilo que é bom, que é positivo, eu sofro. Eu passo a ter sofrimentos. Como eu falei da lei de atração. A lei de atração é exatamente isso. Ela vai atrair aquilo que eu estou pensando. Então a pessoa parou e falou assim, nossa, realmente isso responde às minhas perguntas e não vale a pena suicídio, não vale a pena eu andar errada, enfim. O que vale a pena é eu trabalhar dentro de mim para me melhorar. Porque eu só vou ter consequências boas quando eu tiver pensamentos e atitudes boas. Boas e bons, né? É isso. Volto a repetir a lei de atração. Eu atraio tudo aquilo que eu penso. Se eu penso bem, eu atraio bem. Se eu penso mal, eu atraio o quê? É como jogar uma pedra pro alto. Você espera o quê? Que a pedra caia. E pode ter certeza, a probabilidade de cair na sua cabeça é muito grande. Né? Se eu bater em alguém, pode ter certeza. Pode demorar, mas vai chegar o momento que eu vou apanhar. Porque é da lei de Deus. Lei de causa e efeito. Não há como fugir disso. Não há. É lei de Deus. Lei de Deus não se burla. Não tem jeitinho. Não tem aquela coisa de chegar lá e dar uma propina para Deus. Aí Deus, toma aí uma propina. Para me livrar disso aí. E é por isso que João Batista falava lá, né? E falou certa vez, estava lá às margens do Rio Jordão, chegou um grupo lá de fariseus e ele disse assim, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi antes frutos dignos de arrependimento. Ou seja, aquele grupo ia ali simplesmente para cumprir um ritual para livrarem-se da lei de causa e efeito. Do retorno daquilo que eles mesmos fizeram. Eu estou fazendo agora, mas eu vou resgatar mais na frente. E aí eles iam lá para cumprir aquele ritual achando que aquilo era mágico, que simplesmente limpava a conta corrente espiritual deles. Não limpa. Produzir antes frutos dignos de arrependimento ou de mudança de mente. Nós temos que ter a mudança de mente. Nós temos que nos modificar intimamente. Temos que nos melhorar, porque só assim nós poderemos dizer, né, que somos cristãos, somos espíritas. Sem isso não temos a menor capacidade de nos intitularmos cristãos ou espíritas. Nós podemos sim dizer, olha, eu gostaria muito de ser cristão, mas eu não tenho vontade ainda, porque é falta de vontade nossa. Não é uma questão de não poder, falta de vontade, falta de compromisso sincero. Bem, meus queridos amigos e irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje e na sequência tem um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Boa noite, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra.
E o estudo de hoje é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que já está no seu último capítulo, capítulo 28, a coletânea de preces espíritas. E nós estamos chegando também ao final deste último capítulo. Nós estudamos na segunda-feira a última prece, que é a prece pelos obsidiados, e cabe então hoje ao nosso querido Antônio de Pádua desenvolver as preces relativas a esse tema dos obsidiados, né? Então agora o Antônio vai analisar todas essas preces para nós. A prece dita pelo obsidiado, a prece pelo obsidiado e a prece pelo espírito obsessor. E para realizar esse programa, quem está na técnica é o nosso querido Michel, nos dando aquele suporte necessário para o programa sair muito bem. E o nosso querido Antônio de Pádua, como toda semana, vai ajudar-nos a refletir e a estudar esse tema. Eu vou dar boa noite a Antônio e pedir que ele inicie as explicações. Boa noite, Antônio. Boa noite, Marta. Boa noite a todos. Bom, como nós vimos, né, começamos essa parte de estudo no programa passado, que são as preces pelos obsidiados. A Marta já explicou bem o prefácio, no qual Kardec dá quase uma explicação completa a respeito da própria obsessão, porque para poder a gente entender o que está se passando, era preciso que ele mostrasse a quem está lendo de que se trata, né? A obsessão, como ela age na pessoa. E agora nós vamos ler as preces que ele propõe, uma prece para a própria pessoa que está se sentindo influenciada desta forma, uma prece que alguém possa fazer por ela e uma prece dirigida ao obsessor, que é o agente de toda essa situação. Então, para ser dita pelo obsidiado, Kardec propõe o seguinte: meu Deus, permite que os bons espíritos me libertem do espírito maléfico que se ligou a mim. Se ele está se vingando pelos males que ele fez no passado, tu o permitisse, meu Deus, para minha punição, e eu sofro as consequências das minhas faltas. Possa o meu arrependimento merecer o teu perdão e a minha liberdade. Mas, qualquer que seja o seu motivo, eu peço a ele a tua misericórdia. Eu peço para ele a tua misericórdia. Digna-te de lhe facilitar o caminho do progresso que o afastará do pensamento de fazer o mal. Possa eu, de minha parte, retribuir-lhe o mal com o bem e levá-lo a melhores pensamentos. Aqui, no nosso caso do obsidiado, já tem compreensão boa do processo, tanto é que está fazendo uma prece com extrema humildade, né? O que é importantíssimo nesses momentos. Entretanto, eu também sei, meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam acessíveis à influência dos espíritos imperfeitos. Dá-me a luz necessária para reconhecê-las. Combate em mim principalmente o orgulho que não me deixa enxergar os meus defeitos. Então, continuando na humildade, ele reconhece que ele é o fator preponderante nessa situação. Porque se ele não tiver essas imperfeições nele, mesmo que da forma latente, esse espírito obsessor não pode nem chegar perto dele. Então ele pede a Deus que também dê luz para ele, principalmente para eliminar o orgulho que não o deixa enxergar as coisas como devem ser. Seguindo, como deve ser imensa a minha indignidade, pois que um ser maléfico pôde me dominar. Meu Deus, faz com que esse golpe desferido na minha vaidade me sirva de lição para o futuro. Que ele me fortifique na decisão que tomei de melhorar-me pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor, de hoje em diante, uma barreira às más influências. Senhor, dá-me forças para suportar esta prova, com paciência e resignação. Eu compreendo que, com todas as outras provas, ela deve contribuir para o meu aperfeiçoamento. Se eu não perder o seu resultado com as minhas lamentações, visto que ela me proporciona uma oportunidade de mostrar minha submissão e de exercer minha caridade com um irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que ele me fez. Veja bem, ele está pedindo forças a Deus nessa prova pela qual está passando,
paciência, resignação, e ele principalmente compreende que, como todas as provas, essa prova também vai contribuir para o aperfeiçoamento dele próprio. Mas se ele não perder o resultado com as lamentações, se ele continuar com lamentações, ele não vai obter o resultado que essas provas podem trazer para ele. Todo o sofrimento, toda essa tristeza não vão adiantar de nada se ele persistir com lamentações. Então, acima de tudo, ele tem que estar resignado e compreensível para a situação que ele está passando. E parece que pela prece aqui está. E aí facilita. Ele já está abrindo um processo, um caminho, inclusive porque ele perdoou. O obsessor nem sabe por que está acontecendo isso, mas de antemão ele já perdoa. Então ele já está oferecendo o campo propício para vir então a pessoa que vai fazer uma prece por ele tentar ajudar no problema. É isso que está acontecendo. Ele abriu o caminho com a sua humildade, sua compreensão e sua resignação, paciência pelo que está ocorrendo. Agora vem a pessoa encarregada para arrumar a situação, fazer uma prece por ele. Então essa prece já vai encontrar um campo fértil para que ela produza o efeito. A prece, então, no caso, para o obsidiado, diz o seguinte, até uma prece curta. Deus Todo-Poderoso, dá-me o poder de livrar fulano do espírito que obsidia. Se entre os teus desígnios está o fim dessa prova, concede-me a graça de falar a esse espírito com a necessária autoridade. Bons espíritos que me assistem, e tu, anjo guardião de fulano, dai-me a vossa colaboração, ajudai-me a libertá-lo do fluido impuro que o envolveu. Em nome de Deus Todo-Poderoso, conjuro o espírito maléfico que o atormenta a se afastar. Como eu disse, está aproveitando já o campo propício gerado pela própria pessoa obsidiada, está fazendo uma prece para, vamos dizer assim, adubar este campo, pedindo ajuda, como eu falei do outro programa, que venha ajuda dos espíritos que estão estão ali prontos para participar. Então está tudo concorrendo para um bom desfecho no processo. Dos 3 agentes, 2 já fizeram a sua parte. Os espíritos já estão prontos. Então, nesse caso, o obsessor já vai encontrar uma situação mais fácil dele compreender a situação dele. Porque ele está fazendo tudo isso porque não sabe a sua situação. Ele não sabe. Ele acha que tem que fazer o mal porque tem que fazer o mal. Ele não sabe o mal que está causando a si próprio. E daquela obstinação, torna-se difícil falar com ele, usar palavras para ele entender. Então, essa prece primeira do obsidiado e a prece pelo obsidiado, elas facilitam o trabalho de convencimento do espírito obsessor. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, na apresentação de Marta Batista e Antônio Barbosa. No caso desta prece, que vai ser feita por esse espírito obsessor, vamos notar que quem fez a prece pelo obsidiado, vamos supor que seja a mesma pessoa que está fazendo, até porque ele pede aqui a Deus Todo-Poderoso que lhe dê a graça de falar a esse espírito com a necessária autoridade. Porque ele precisa falar a esse espírito com uma certa autoridade, por outra tem que aceitar. Poxa, ele está falando comigo, tem autoridade para falar, para ele aceitar. E às vezes sozinho nós não temos a autoridade toda. Por isso que é importante a participação dos espíritos pouco superiores a nós para ajudar no processo. Porque quando o obsessor vê a companhia que está envolvendo o obsidiado e a pessoa que está falando, ele já se sente mais fraquejado. E aí sim, as palavras começam a fazer efeito. Porque na realidade aqui é uma prece, mas ao mesmo tempo é uma, digamos, entre aspas, uma doutrinação que vai ser feita com esse espírito. A prece diz o seguinte: Deus, infinitamente bom, imploro a tua misericórdia para o espírito que obsidia fulano. Faz com que ele entreveja as divinas claridades, a fim de que perceba o caminho errado que está seguindo. Bons espíritos, ajudai-me a fazê-lo compreender
que fazendo mal, eles só têm a perder, e praticando bem, tem tudo a ganhar. Espírito que te satisfaz atormentando fulano, escuta-me, porque eu te falo em nome de Deus. Se quiseres refletir, compreenderás que o mal não pode conduzir ao bem, e que tu não és mais forte que Deus e os bons espíritos. Eles poderiam ter preservado fulano de toda a agressão da tua parte, se não o fizeram foi porque fulano devia passar por essa prova. Mas quando ela terminar, impedirão qualquer ação tua contra ele. O mal que lhes tiveres feito, em vez de prejudicá-lo, servirá para o seu adiantamento, fazendo-o mais feliz. Assim, a tua maldade terá sido pura perda de tempo. Fatalmente, se voltará contra ti. Ele está usando um raciocínio lógico para mostrar ao obsessor que o mal que ele está praticando ia acontecer com aquela pessoa, independentemente dele estar praticando ou não, que não há vingança envolvida no processo. Ele precisava passar por aquilo, que mesmo que ele até tivesse perdoado, não fosse vingar, o fulano ia passar por aquilo. E mais, quando terminar aquele processo, o fulano vai sair dali purificado, digamos assim. E ele que estava obsidiando e que vai levar consigo todo esse mal de volta. Então, a pessoa que está conduzindo o processo está agindo com muita inteligência e perspicácia, demonstrando com lógica ao obsessor o que está acontecendo. Deus, que é todo poder, e os espíritos superiores, seus delegados, que são mais poderosos que tu, poderão então pôr um fim a essa obsessão quando o desejarem. E a tua tenacidade se esfacelará diante dessa suprema autoridade. Porém, por ser bom, Deus quer te deixar o mérito de terminá-la por tua própria vontade. É uma oportunidade que Ele te concede, e se não a aproveitares, sofrerás deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos te esperam. Serás forçado a implorar piedade e as preces da tua vítima, que já te perdoou e ora por ti, o que é um grande mérito aos olhos de Deus e apressará a libertação dela. Mais uma vez, ele está usando a lógica para convencer o espírito. Quer dizer, o espírito não tem como rebater isso, por mais malvado que ele seja. Ele não pode dizer que ele é mais poderoso que Deus, nem aqueles espíritos que estão cercando o obsidiado. Ele está vendo a lógica, que todo o mal que está sendo feito vai acabar. E vai ficar com quem esse mal? Com ele. Ele está começando a entender o que está se passando. Reflete, pois, enquanto ainda é tempo, porque a justiça de Deus pesará sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Lembra-te de que o mal que fazes neste momento forçosamente terá um fim, enquanto que, se persistires na tua insensibilidade, os teus sofrimentos irão aumentando incessantemente. Quando estivestes na terra, não terias achado estúpido sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação de um momento? Acontece o mesmo agora que és espírito. O que ganhas com o que fazes? O triste prazer de atormentar uma pessoa, o que não impede que sejas infeliz, por mais que digas o contrário, e te fará mais infeliz ainda no futuro. Isso é uma coisa que eles precisam ouvir. Mostrar para eles que eles estão agindo assim e não estão ficando felizes com isso. Eles não ficam felizes. Aqui eles fazem isso para se vingar. Não, mas eu quero me vingar. Eu quero sentir o favor. Tá bom, você se vinga. E aí? Você ficou feliz? Não, eu fico feliz com o sofrimento dele. Não fica. Você fala com firmeza dele. Você não está feliz. Você quer enganar quem? Não está feliz. Olha como você está. Olha em volta de você. Olha outros espíritos que estão aí. Esses estão felizes. Aí ele começa, como diz na gíria, cair a ficha. Além disso, presta atenção ao que perdes. Observa os bons espíritos que te cercam e vê se a sorte deles não é preferível à tua. É o que eu estava dizendo. Ele olha em volta e vê aqueles espíritos que são realmente felizes e vê a diferença. Ele se compara. A felicidade que eles desfrutam será partilhada contigo quando tu o quiseres. O que é preciso para isso? Implorar a ajuda de Deus para fazer o bem em vez do mal? Sei que não pode te transformar de repente, mas Deus não pede o impossível. O que Ele quer é a boa vontade. Tenta e nós te ajudaremos.
faz que logo possamos dizer por ti a prece pelos espíritos arrependidos, como tem aqui no item 73 desse capítulo. E não mais te situar entre os maus espíritos, enquanto esperamos para te colocar entre os bons. Ver também o item 73, prece para os espíritos endurecidos. Então, Kardec, que termina essa prece, vocês vejam, esse espírito, como eu costumo dizer, ele já está quase que maduro. Porque a lógica foi colocada diante dele. Ele não pode escapar a lógica. Ninguém está ameaçando de exorcismo, de mandá-lo para o fogo do inferno. Nada disso. Está mostrando para ele, olha, o mal que você faz volta para você. Se o mal que você quer fazer é para o outro sofrer, quem vai sofrer é você. Não é uma ameaça, é uma lógica. Entende? É essa a diferença da prece segundo o Espiritismo. Tem um fundo lógico. Até para você convencer uma alma que está, como diz aqui, infeliz. Ele está infeliz. Ele pode amanhã se tornar um arrependido, ou pode continuar sendo um obstinado, mas de qualquer maneira ele está infeliz. E precisa de tanto ou mais ajuda que o próprio obsidiado. Então esse trabalho, vamos dizer assim, é um triunvirato. São 3 agentes no processo e que é muito bem demonstrado por Allan Kardec aqui essa situação, como se deve agir nesses casos. E ele traz para nós aqui também, Marta, terminando aqui o estudo, uma nota a respeito dessa situação. Ele diz: a cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade para conduzir ao bem os espíritos quase sempre muito perversos, endurecidos, astuciosos, porquanto existem os que são rebeldes até o último grau. Na maior parte dos casos, é preciso que nos guiemos pelas circunstâncias, mas, qualquer que seja a natureza do espírito, um fato é certo: nada se obtém pelo constrangimento ou pela ameaça. Ele tem que ter autoridade e não constrangimento e ameaça. Pois toda a influência está no ascendente moral. Uma outra verdade, igualmente constatada pela experiência, assim como pela lógica, é a completa ineficácia de exorcismo, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. Esses espíritos não vão se convencer por isso, eles se acham poderosos, não tem medo disso. Só a lógica e a autoridade moral que vai fazer com que eles mudem de comportamento. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas, exigindo frequentemente um tratamento simultâneo ou consecutivo, seja magnético, seja médico, para restabelecer o organismo. A causa sendo destruída, resta combater os efeitos. Aí Kardec nos remete ao Livro dos Médiuns, o capítulo que trata da obsessão, e na Revista Espírita de 64 e de 65, exemplos de curas de obsessão. Bom, Marta, aqui nós fechamos o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos voltar semana que vem, possivelmente, com o estudo novamente, desde o comecinho, mas por hora, esta era a nossa tarefa, que espero que nós tenhamos cumprido a contento. Também espero, né? Mas vamos tecer algumas rápidas palavras, né, para encerrar essa questão da obsessão, e como ele toca no finalzinho, né, das questões dos males que a obsessão pode produzir no próprio corpo, né, além da questão moral, a gente vai à Gênese, no capítulo que trata também, né, das obsessões. Nós temos aqui o capítulo que vai falar sobre essa questão dos males à saúde. E aí o que ele diz? Ele fala assim, Kardec: mas mesmo não sendo no estado epidêmico, as obsessões individuais, porque elas podem ser epidêmicas também, as obsessões individuais são extremamente frequentes e apresentam-se sob aspectos muito variados, facilmente reconhecíveis por um conhecimento aprofundado do espiritismo. Muitas vezes, elas podem ter consequências danosas à saúde, seja agravando afecções orgânicas, seja causando-as. Quer dizer, então, seja agravando algum tipo de patologia ou até mesmo provocando algumas patologias.
Incontestavelmente, elas serão um dia classificadas entre as causas patológicas que exigem, por sua natureza especial, meios curativos especiais. O Espiritismo, fazendo conhecer a causa do mal, abre um novo caminho à arte de curar e fornece à ciência o meio de ser bem-sucedida, onde ela só faz malograr, muitas vezes, por não atacar a causa primária do mal. E solicita que a gente vá ao Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que é o capítulo que trata das obsessões. Quer dizer, olha só a importância, né? Levando em conta a questão do espírito, você vai trabalhar e entender que as moléstias, elas não têm uma origem só física, né? Muito pelo contrário. As origens, na realidade, são sempre espirituais. E aí, lógico, você tendo esse conhecimento, você vai poder trabalhar melhor e se livrar não só daquilo que você vai se precaver, não deixando que aquilo aconteça, e se já estiver instalado, você vai utilizar não só os remédios comuns para poder atacar aquela causa, né? Porque você vai descobrir que aquela causa é uma causa moral, né? Ou espiritual. Então é importantíssimo a gente ter esse conhecimento, né? Olha como o Espiritismo vem auxiliar nesse processo, né? Quantas pessoas são colocadas, depositadas em manicômios e, na verdade, elas estão em processos obsessivos, né? Então, aquilo pouparia, né, aquela pessoa de passar por situações tão difíceis, né? E dolorosas até mesmo, né? Porque dependendo do grau que seja, né, atribuído àquela pessoa de loucura, ela vai passar até por choque elétrico, né? Então, o Espiritismo auxilia muito. E uma coisa importante também é a gente começar a refletir sobre as características que podem que você pode identificar um processo obsessivo. Até porque se você conseguir identificar logo no início, vai ser muito útil, né? Que você não vai deixar aquilo se instalar de tal forma a ficar, né, terrivelmente influenciado. Então, você tem no capítulo do Livro dos Médiuns, né, capítulo 23, da obsessão, ele diz assim: reconhece-se a obsessão pelas seguintes características: persistência de um espírito em se comunicar bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. Quer dizer, isso na questão mediúnica. Ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Quantas vezes a pessoa recebe uma comunicação quase absurda, né? E, no entanto, ele não consegue, ou ela não consegue perceber isso, porque essa ilusão já é provocada por esse fluido que envolve o obsidiado. Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Tá aí outra coisa que a gente tem. Por isso Kardec recomenda: usemos o critério da razão, da lógica. Por quê? No critério da razão, da lógica, se eu chegar para você, Antônio, e disser um absurdo, você vai dizer assim: não, peraí, gosto demais da Marta, respeito demais a Marta, mas espera aí, isso que ela está dizendo é estranho, né? Antidoutrinário. Então você vai usar a lógica, a razão. A confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. Está aí outra característica, né? Quer dizer, para que ficar elogiando tanto, né? Você está ali numa tarefa. Todos estamos a caminho, temos dificuldades e estamos na tarefa. Então, essas são algumas das características, existem mais algumas, que podem nos auxiliar a reconhecer em nós, médiuns, um processo obsessivo. Bom, mas nosso tempo esgotou por hoje e vamos então desejar a todos uma boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.